É uma honra ter sido envolvido nesse programa, como vocês sabem, é um dos residentes que tem, e eu está também muito comprometido com esta área de expandir a radioterapia. O doutor Gonçalves também é um dos meus amigos, meus parceiros, e é um também dos meus estudantes com quem também tenho trabalhado. Estou fazendo radioterapia já há muito tempo atrás, antes que muitos de vocês nascessem. E agora não tenho conflitos de interesse, não tenho divulgações, trabalhei com a QA e com outras empresas também I'm going to talk about the state of the art of em SBR. terapia hormonal. Agora vamos falar do estado da arte do SBR. Tem alguns dos assuntos que nós temos discutido antes com a alfabeta. Não falar nessas informações. Então, eu entendo que vocês já têm falado acerca dos dados do posto de atividade, que é muito mais barato das 5 tratamentos, 4, 5 do que 20. Potencialmente mais econômico, 4, 5. Então, alguns estudos da população sugerem que o SPRT pode ter mais efeitos secundários, mas com certeza temos tido uma aprendizado na tecnologia. Eu considero que, então, nós temos os 38, os 12, considerando também PSP ou IPO-RT. Então, na literatura, tem muitas informações que tem a criar como resultados. Depois disso, nós vamos falar do estudo que foi publicado também há esse ano, e comparando também a ressonância guiada versus a tomografia guiada SBRT, vou falar nisso. Então, como eu falei, vou falar do trabalho que temos fazendo com partículas do mundo estão utilizando carvão para o tratamento do câncer de próstata. Temos um estudo comparando esse, pois não temos dados ainda, mas seria interessante também compreender qual é o racionamento total disso e, após disso, as conclusões. Também temos diferentes tipos de equipamentos e tipos de equipamento. Quando eu comecei a tratar o câncer de próstata, nós utilizamos uma imagem que nós dizemos muito bom. Eu quero vamos irradiar essa parte também. E depois nós passamos mais de 30 anos. Vamos passar, então, temos três de e a MRT, após nós passamos para a SBRT. De fato, daí a MRT e GRT. Então, o ponto final, com o intuito de tratar a próstata, nós precisamos saber onde está e compreender e entendê-la. Está vendo? Onde está antes do tratamento e entender a anatomia é chave para fazê-lo de uma maneira adequada. Então, quando nós escrevemos uma inscrição para o paciente, nós falamos, muito bom, este é o seu plano, essa é a distribuição de documento que tem em um pedaço de papel com uma computadora. É uma promessa para o paciente que isto é o que vai acontecer. Também nós temos de assumir certas considerações acerca das movimentações, acerca dos matching, acerca das variabilidades do dia a dia, e precisamos entender o que é a literatura, do que é seguro e o que é lógico também. Então, o primeiro reconhecimento de que isso era um verdadeiro problema foi há 30 anos atrás, no físico da Universidade de Michigan. O Dr. Ten Haken escreveu um dos primeiros artigos, mostrando que a próstata, o posicionamento da próstata varia. Antes disso, nós consideramos que temos uma tatuagem na parte externa do corpo do paciente e assumimos que a próstata estava sempre nessa mesma posição. O problema com o artigo é que nós não sabíamos o que fazer com ele. Podíamos fazer uma tomografia e mostrar que a próstata em um lugar,
E após, no outro dia, estava em outro lugar. Mas não era uma solução para o problema. Então, nós sabemos o problema, mas nós não a solução. Uma das coisas que nós tentamos fazer foi ver assim, mudando os margens ao redor da próstata, nós poderíamos nos ajudar. E no lugar de... Eu vou falar nisso mais uma vez ao falarmos de MR versus a tomografia, que nós que foi publicada em JAMA, com margens de 2 versus 4 milímetros. E, bom, há 30 anos, nós discutimos que não faz sentido ter margens iguais em todos os lados. Uns podemos reduzir a probabilidade de complicações, considerando que margens ficam mais limitantes, e ter uns margens muito mais generosos. Então, para estar para os movimentos anteriores e posteriores, se o processo se movimentar para frente anterior, margem posterior, não vai ser um problema. Se se movimenta da frente para trás, então, pelo menos não vai a sobretratar o recto. Então, o que nós recomendamos mais uma vez, há 30 anos atrás, era simular um paciente com um reto bacio e uma bexiga cheia de tal maneira que a próstata estivesse no posicionamento mais posterior e inferior. E se tinha movimentação anterior, aumentava uma margem e não teria um sobretossamento no reto. Após disso, 10 anos mais tarde, as pessoas mostraram depois, Anne Anderson, um estudo muito elegante, mostrando que se o paciente for simulado no momento da simulação, era com o reto distendido, então eles tinham uma taxa de complicação menor, porém tinham uma falha bioquímica maior, ou seja, os pacientes com o reto estendido tinham mais recorrências, porque o reto estava cheio quando e tínhamos a estimulação, quando o reto se esvaziava. Então, a próstata também ia para trás e ia colocar menos juiciamento na parte da próstata. Então, precisamos ser sistemáticos. Como nós vamos simular o paciente? Isso é muito importante também, ao utilizarmos margens cada vez menores. Agora, o que nós queríamos? Então, alguém levantou a mão. Eu dou a oportunidade que faça uma pergunta agora. Sim, só um minutinho. Vou dar a oportunidade de aperturar o microfone. Frank, seja bem-vindo. Pode falar. Já pode ativar o seu microfone, pode formular a sua pergunta. Frank, Frank, então não sei se alguém mais pode escutar. Eu posso escutar o doutor, mas não o Frank, não. Por favor, continue, doutor Raul. Então, talvez ele deseja colocar uma pergunta aí no chat, preferiria. Eu posso ler a pergunta e responder também, vamos ver se eu consigo ver aqui no chat. E tem uma pergunta mais tarde, então, fiquem à vontade. Eu gosto das suas perguntas. Há mais ou menos 20 anos, um pouco mais. São imagens que nós chamamos de BAR. Este é um sistema bimodal, sistema de lotação. Utiliza a lotação para alinhar a próstata todos os dias antes do tratamento. E todos estavam comprando esses equipamentos, todo mundo estava contente porque era muito certo, muito eficaz. Então, o que nós fazemos era exato. Então, nós tivemos um poster, onde nós comparamos o par versus utilizar marcadores implantados. Tínhamos uma variabilidade muito alta entre, nós tínhamos 4 radiações, tínhamos urologistas, doutores, urologistas, e também, o ponto aqui era que essa esquerda-direita, e basicamente, essa era uma métrica de como essa balinha, só podemos ver
que as imagens não são muito claras. Então, é muito mais exato para as pessoas se identificarem um ponto no espaço do que é para elas identificar umas imagens que não são claras. Então, nesse slide, que nós temos, como eu disse antes, como falei um pouco, então, esse é um estudo de Park Pauling. Quando nós tínhamos como terapia primeiro, que podíamos utilizar como terapia também para utilizar os marcadores, em que nós temos menor nível de erro. Então, um dos desafios para fazer SBRT é como nós vamos localizar o BIM, ou o raio, tem, com BCT, que tem com BCT, se é suficientemente exato por algumas razões. Então, temos também uma intervariabilidade na qualidade das imagens, é diferente. Então, é importante. Agora, voltando, muitos anos, nosso primeiro sistema de imagens era um pouco. Nós tínhamos aqui, este é um pouco clunky. Depois incorporamos este há muitos anos, porém, nós começamos a utilizar esses marcadores fiduciais, né? E não eram caros, mas são US$ 2 cada um. 24, era ouro de 24 quilates, nós tínhamos, nos encantávamos pelo lojista, assim, pois nós tínhamos as imagens. E após isso, já nós pedimos super por esses dois. Então, e nós podíamos também fazer também os tratamentos a 2 milímetros de uma maneira rápida. Esta é uma imagem muito velha do paciente. Nós podemos ver se essas sementes que nós tínhamos aqui, nós podemos ver a qualidade de imagem. Depois nós reposicionamos o paciente nas imagens ortogonais para termos uma radiografia construída pelas que nós chamamos de seeds, ou sementes alinhadas. E quando nós implementamos isso no artigo de uma revisão feita, que nós descrevemos que isso é SBRT, nós fazemos a tomografia, a ressonância, adaptamos a tomografia da ressonância, nós alinhamos e utilizamos também um CyberKnife. Temos esses raios já estaria bem alinhado com uma grande exatidão. Muitas pessoas assumem que a IMRT é o mesmo, porque a taxa é, a coberta é semelhante, os botões de cesa são semelhantes, mas são duas maneiras diferentes de radiação. Eu ia também colocar SBRT no lugar de uma marca, mas essas são diferentes maneiras de radiação e sabemos que o tempo de entrega é muito mais curto. Com a SBRT, nós não precisamos ter anestesia. Então, e o ponto é que precisa ser feito de uma maneira muito precisa, precisamos compreender também a anatomia. Quando nós, ao compararmos a distribuição dos documentos, a distribuição HL versus SDLT, estamos observando íons no reto, nós podemos ver de uma maneira, virtualmente são idênticos. Nós fizemos um trabalho anterior, muito fino, e após isso nós utilizamos também, então nós temos muitas pessoas nessa instituição fazendo radioterapia é a HDR, mas eu não consigo, eu não faço, é menos invasivo e menor nível de anestesia. Então, doutor Rocha, temos uma pergunta. Alguém pergunta o que o senhor considera acerca quando se movimenta nas sementes, ou seja, assim, se movimenta, se implanta no tecido da próstata, não parenquima não vai se mover. Então, o que vai acontecer é que o caos. Então, vamos colocar no vaso ao redor da próstata, das veias fora da próstata. Então, o mesmo do que quando nós fazemos um implante de raquiterapia, estamos na parte linfática e eu tive um paciente, uma dessas as sementes chegou até o coração, mas se coloca bem na próstata, no ápice, na glândula, no meio da glândula, na base. Então, sobretudo com um CyberKnife, precisa ter um plano referente, e mas temos metade da próstata
Colocamos nos dias antes, basicamente, e nós não vamos se movimentar. Uma razão pela qual eu gosto que o lojista tenha experiência colocando as sementes também, e que as coloque também, antes de iniciar. Eu disse que um dos pontos mais importantes do manejo dos pacientes também é trabalhar com os médicos, urologistas que os refere, que os encaminha. Precisamos falar com os urologistas se vão utilizar terapia hormonal ou não, se vão ter semente de ouro. Eu prefiro que o urologista fique engajado também. Fique envolvido. Se o urologista não fizer, você pode fazer, claro. Acho que a Randa coloca, mas eu não. Mas também tem uma pergunta nossa aqui de fazer a SBRT sem sementes, sem seed. A única vez que eu faço SBRT sem sementes é se o paciente tem uma doença massiva que não se movimenta. E as circunstâncias aí que faz com que seja certo colocar as sementes do tratamento semipaliativo e vou tratar com INA, porque é muito mais rápido. De outra maneira, não tem possibilidade de sermos tão precisos sem utilizar as sementes. Eu considero que temos feito muitas coisas para passar da parte da convenção, a IMLT, também até a SBLT. Então, utilizamos sem sementes, vamos mesmo ter complicações. Então, se você absolutamente não consegue colocá-las, eu acho que eu ir por fracionamento seria muito mais seguro. Porém, basicamente, eu coloco sementes, a menos de que eu tenha uma circunstância especial. Como eu falei antes, o artigo do doutor Capelian, de há de mais de 20 anos, quando começamos a utilizar a tomografia, então provavelmente não vão utilizar sementes. Elas tinham uma planilha que utilizavam as sementes que combinam CT Store. Então, a tomografia combinação, ou seja, isso é um dos artigos do Dr. Caixão e outros que têm documentado a eficácia SBRT. Então, uma meta-análise utiliza PIDUSES, então, em 2029. Essa é uma revisão sistemática de uma meta-análise que apoia o valor do SBRT. Esse com mais de 6 mil pacientes no ano 2019, demonstrando umas excelentes taxas de controle e um perfil de toxicidade relativamente baixo. De fato, o perfil de toxicidade desses documentos é tão favorável que nós não imaginaríamos por que fariam outro tipo de intervenção. Mas foi feito posteriormente. Nós sabemos também que o fracionamento é utilizado, é variável. O mais comum é 7,25% nos Estados Unidos, talvez espiar um pouquinho o bolso, o pagamento pode mudar. Então, sim, e nós podemos ter até 5 tratamentos. Então, e de fato, o meu padrão na minha anatomia também 4 tratamentos. Não faço 15 vezes 4, sabe? Nós temos uma tendência para um melhor nível de controle e se tem um maior BED, muito mais conveniente para o paciente. Então, eu posso tratar um paciente segunda, terça, quarta e terminar, ou também trabalhar, contratar quinta e sexta, esse era o domingo, depois de volta na segunda e terça. Não pode passar mais, não precisa passar mais de uma semana. Tem tratamentos, a maioria dos estudantes utilizam um dia sim, dia por médio, então, utilizam dia por médio. Então, preciso estar ali presente mais ou menos 2 semanas, e não só uma semana. Eu gosto de ter 9,5 grade por 4, então. Eu gosto de ter um boost reversível, então faço também 15 vezes 4, depois faço quando temos pacientes com um risco alto.
se nós observamos alguns estudos que têm sido publicados, eu não vou dar em detalhe todo o PhD, esse estudo, um relatório feito em 2019, nós temos também EMLT externo versus SBRT, nós podemos ver o perfil de toxicidade semelhante. Porém, uma das observações que eles fizeram foi que elas estratificaram baseado se o BLT era aplicado com o Cyberknife, ou se não for, era também administrado com o Cyberknife, Cyberfaca. Então, nós temos esse LTOG, esse Major 2, o Cyberknife era 11% versus 9%, que não tinha muita diferença, mas se nós observamos os efeitos de toxicidade GU versus GA, então, 31 versus 12, a toxicidade era um pouco maior, estatisticamente, com o Cyberknife. Então, o problema é que isso não era uma randomização, isso era uma estratificação. Então, depois observaram, então, e agora? Os pacientes que estavam no centro que não tinham um Cyberknife, que eles tiveram os pacientes IMLT. Então, comparados com os pacientes de MLT, com a instituição. Então, talvez era com os doutores. Então, uma experiência. E eles não viram a diferença. Então, eles não observaram na parte na IMLT, na diferença ali. Então, como observação geral, como a toxicidade, e então, comparado com os pacientes com Cyberknife, recentemente, em 2022, Alison Tree, também parte do grupo, também fez uma atualização observando a toxicidade em 2 anos. E então, encaminhei um e-mail perguntando o estado. Isso demonstra que se nós observamos o grupo com o Cyberknife, claro, é muito bom, um bom verde escuro. Temos também uma linha verde escura, muito maior, com Cyberknife versus em linha. Então, e observem, os laranjas são os pacientes que têm, ele fala que a toxicidade de PHP era menor, com Cyberknife, com os centros de Cyberknife, eram todos participantes da SBRT e os centros acadêmicos de alto volume. E ele me deu a referência. Em conclusão, a gente não sabe se fazer Cyberknife é melhor ou não. Poderia ter vieses, então temos uma observação que nós fizemos em estudos PACE-B. Não faz bem, então, agora nos Estados Unidos, então, é muito popular utilizar espaciador de hidrogel. Este estudo que resultou numa aprovação da FDA, concluindo que o espaciador é muito bem tolerado, aumenta a redução do espaço perianal, reduz a toxicidade e severidade retal também. Uma ferramenta efetiva permitindo protocolos avançados de radioterapia de próstata. Então, né, foi o primeiro e o segundo, o terceiro autor, nós tínhamos também, eram donos da empresa, eram acionistas da empresa. O estatístico trabalhava também nas empresas. Então, quando eu observo isso, eu considero que é um conflito de interesses. Tem ali umas divulgações. Aqui nós temos o efeito placebo também, porque este foi um estudo não cego que gerou esta aprovação da FDA. Esse estudo foi desenhado da seguinte maneira: os pacientes, eles não tinham um momento de colocar os fiduciais, eles colocavam, não colocavam o gel. Claro, os doutores sabiam esse caso, os doutores eram, às vezes, eles eram consultores ou tinham algum tipo de ações na empresa que desenvolvia, que produzia esses bastidores. Então, a Universidade de Cincinnati colocou estimulantes azul e rosa. E rosa, então, o azul era placebo, não tinha atividade,
e não tinha utilidade. A única diferença é que alguns comprimidos eram azuis, outras eram cor de rosa. Então, as azuis eram 63%, 66% efetivas comparadas com 26% das rosas. Então, as azuis eram 2,5 vezes mais efetivas para a relaxação, ou seja, do que a cor de rosa. Então, só o fato de ver o comprimido vai gerar um viés. Se eu falo para o paciente, sabia que tinha um espaciador? O paciente vai dizer, sim. Não, eu considerava que estava sentado numa bola de ping-pong. Então, se ele sabe que tem um espaciador, vai saber que vai ter menos efeito secundário, porque esse era o ponto de colocar o espaciador e os doutores sabiam que eles tinham espaciadores. E também tem o viés de acreditar que devem esperar menos efeitos secundários ou colaterais. Eu gosto também sempre de colocar frases. E não é que você não sabe, ou que coloca você em problemas. Então, Ain't so. So when you believe something to be true and it's not, that can be a problem. So if you look at the bottom line from this trial regarding the primary safety endpoint, the rate of grade 1 or greater rectal or procedural adverse events in the first 6 months were 34.2% versus 31.5%. So even though they put these spacers in all these people out at, so how can you explain a more impressive effect on bladder and less than on rectum? And the opportunity for the placebo effect. The placebo effect, when you go to the patient, you say, Mr. Jones, it's been a year since you had, or it's been 6 months since you had your radiation. How are you doing? And he goes, I'm doing fine, doc. Any side effects? The side effects can be quite low. I think the placebo effect there. Now, this is from this came from the AUA, the American Urologic Association meeting in Chicago. I was a moderator on this session. And we've subsequently published a commentary in Lancet, but this was just presented. This is looking at post-market surveillance in patients in Australia. Now, this is a very busy slide. This slide is designed from a book chapter that we wrote. You can use this for monotherapy. I tend to avoid large median lobes. I have treated patients with large. então, com os pacientes com os baixos, então, que os pacientes meramente não estão e não podem estar cobertos porque aumenta o orçamento da bexiga. Então, com um lóbulo médio muito grande, então, se o paciente não pode ficar quieto, então, se movimenta muito, pode não ser um bom paciente, pelo menos, para Cyberknife, porque o tempo de entrega é muito menor, e tem artefatos metálicos também. Se há, por exemplo, se não tem sementes, não utiliza, então, e tem efeitos por exemplo, se é um paciente que tem, por exemplo, digamos, um defeito TERP, que eles têm uma tendência a ter um maior sangramento ao fazermos também torçamentos escalados. Então, não utilizo nesse estudo, por exemplo, tipo NT, 7 pressões versus 37, os resultados são muito semelhantes aos de FATB, em termos de controle de toxicidade. Então, temos resultados parecidos no nosso ensaio, online 3, comparamos 9 fracionamentos versus 12 fracionamentos controlados e temos uns níveis de toxicidade parecida. Então, nós podemos fazer, nós podemos dar às pessoas 4 ou 5 frações de uma maneira segura, sempre que eu possa fazer, pelo menos posso descrever em alguns dos estudos. Este é um documento que William Shen e eu publiquei há alguns anos, nos últimos 2 anos, observando também, comparando a retrospectiva com SBRT, com um booster de 2 frações, também 21 Gray e 2 frações, 19 Gray e 2 frações, comparamos com os pacientes HDR
E nós comparamos também, estas são as características dos pacientes, depois fizemos a propensidade, e nós temos a comparação com SBRT versus HDR, que não temos controle. Então, utilizo também em HDR. Portanto, aqui nós temos a primeira pergunta. Quais são dos seguintes afirmações que falsas? A ultrassom abdominal, é, que pode ser a abordagem da ultrassom transabdominal, que se chama PAT. Então, é significativo, podemos observar que tem uma variabilidade e, subsequentemente, tudo foi abandonado. A distensão retal, ao momento da simulação, tem demonstrado associar-se com menos toxicidade. Então, número duas, revisões sistemáticas, metálises han sido completadas e são, apoiam o SBRT, mas muitos ensaios em fases 2 e 3 têm sido completados e sugerem que a SBRT é muito segura. O espaciador retal, no espaciador retal, a gel, a colocação tem demonstrado que reduz a toxicidade de CBRT. Desculpa, sim, a pergunta é possível. Vamos observar, então, os resultados das perguntas que nós vamos fazer. Então, temos estudos, também os espaciadores de gel retais, tem reduzido o nível de toxicidade desse SBRT. Vamos esperar mais um pouco para observar os resultados. Então, para que tenha mais participantes, e é por isso nós vamos falar. Por favor, então, qual das seguintes é falsa? Então, é 31%. Então, e qual é o falso? Na ultrassom, tem demonstrado variabilidade. A extensão retal A2 tem demonstrado que tem sido menos toxicidade. Temos duas meta-análises. E fizeram e apoiaram a SBRT. Temos dois estudos, fase 2 e 3, que sugerem que a SBRT é seguro. E a 5, então, os espaçadores reduzem a toxicidade. Essa é a resposta. O 5, os espaçadores não têm reduzido a toxicidade. O estudo que foi feito foi com radiação convencional externa. As outras são certas. A base abandonar a extensão retal foi associada com menor toxicidade. Não é pessoal rescindido. E depois disso nós tivemos um tratamento, tínhamos menor nível de toxicidade. Temos dois estudos sistemáticos que têm demonstrado também. Vou agora demonstrar que o SRT é muito seguro e efetivo. Muito bom. Agora, com a arte da radioterapia e os dados do estudo fase 3, nós podemos ver como manejamos com os pacientes, mas temos umas limitações severas. Temos um número limitado de ensaios, temos heterogeneidade na natureza da doença, mas temos um risco intermediário baixo também, com riscos que também são favoráveis e não favoráveis também. Precisamos ver também quais os atores ao redor do paciente também. Então, nós podemos também modificar o doseamento da radiação, o volume da radiação também. Se temos também uma terapia ou não. Às vezes isso não é suficiente para responder as suas perguntas. Casos muito, um pouco comuns que são úteis também. Também vocês escutaram que eu falei em outras palestras. O Dr. Lee levantou a mão. Bem, tem uma pergunta, por favor. Só um minutinho, por favor. O senhor tem muteado o microfone. Bom dia. Bom dia, Dr. Rauch. Vamos botar mais só um minutinho. Vamos falar acerca da resposta para a última pergunta, porque muitas pessoas ficaram surpresas de que a distensão do reto não está associada com uma maior toxicidade.
E que o espaciador retal, eu mostrei um slide aqui. Nós temos cá o estudo, no começo da minha palestra, eu primeiro mostrei esse slide, como nós simulamos nossos pacientes com o reto vazio e a bexiga cheia, porque consideramos que é a melhor maneira de fazer, e 10 anos depois, nós temos um estudo em MD Anderson, considerando que com o reto distendido, durante a simulação, os pacientes com o reto distendido, eu mostrei também, não mostrei a curva, mas os pacientes com o reto distendido têm menor efeito colateral, porque quando começamos a irradiar o paciente, o reto é vaziado e a próstata se movimenta posteriormente, e então não vai dar a parte anterior do reto, porque o raio, cá nesse caso, o paciente estão ajustados segundo uma tatuagem. Se a tatuagem estiver aqui na metade da próstata, por exemplo, aqui, e o recto, então, assim, a próstata vai para trás e nós não estamos irradiando a parede anterior do reto, a parede anterior do reto. Então, nós vamos fazer as perguntas que eu tenho mais para frente. E sim, vamos, então. Se nós observamos o estudo dos espaciadores, para os pacientes tratados, foram tratados com EMRT guiado, não tiveram CBRT. Tem muitas pessoas que têm utilizado os espaciadores com pacientes com SBRT e dizem que é muito bem tolerado. Porém, se você vai, digamos, nas revisões sistemáticas, as meta-análises que já foram publicadas, e observa também, por exemplo, o estudo que nós publicamos, Alexandre, e nós publicamos. Não, só um minutinho, desculpa, não consigo encontrá-lo. A taxa de complicação retal já era baixa nesse ponto. E nós observamos os estudos dos pacientes, o mais frequente, por exemplo, nós temos na parte urinária, a gente urinária temos o 2%. Ou seja, esse é um grau 3 e realmente é muito baixo para começar. Quando vai ser um estudo que diz que todos os pacientes estamos ali em SBRT, nós temos um espaciador, observe como eles se deram bem. Ninguém deles tinha espaciador. E observem. Nós podemos conseguir aqui. Ela não houve uma G1, GI, G1. Não tem estudos que demonstrem que os espaciadores sejam associados com um melhor resultado. Mas sim, claro, mas sim, tinha algumas perguntas ali no chat que as pessoas estão formulando, colocando, então é importante também essa participação. Então, é muito bom que tem muito entusiasmo para trocar as ideias, mas sim, está bem. E alguma pergunta, por favor, que alguém queira fazer? Eu não tenho problema em fazer as perguntas quando quiser, vamos responder sem problema nenhum. Alexandre Branco de Costa Rica pergunta: hoje em dia, nós temos uma plataforma que nos ajuda a tomar uma decisão, endossamento, volume e quando tratar. Então, dentro dessa plataforma, temos plataformas genéricas também? Claro, essa é uma boa pergunta, que é muito complexa. Então, agora temos o artigo publicado por Keshan, então, observando os biomarcadores que predizem a toxicidade. E eu, de fato, tenho um paciente para estudos de biomarcadores, mas isso não está pronto ainda. Isso está sendo estudado. Se chama SNPs, é o nome que tem, que nós podemos utilizar também para melhorar a sensibilidade na radiação, e nós podemos também, por exemplo, refletir no nível de toxicidade.
Porém, nós temos dados do RTOG, observando o escalamento do orçamento, sugerindo que nós temos alguma inteligência artificial, dados de inteligência artificial também, que podem determinar, vamos determinar qual é o paciente que vai se beneficiar do manejo hormonal, da terapia hormonal. Temos dados também utilizando outros marcadores, como o de SAP, para ver grupos de pacientes também, mas nenhum tem sido ainda utilizado nesta situação. SBRT, e não é radiação de uma maneira geral. Nós não temos dados que possam ser comparados, que eu conheça, porque nós não temos. Nós temos, claro, nós podemos especular, porque isso vai ser relevante. Porém, nós não temos ainda bons dados para fazer uma asseveração, para fazer. Então, assim como eu trato, essa maneira como eu trato pacientes com câncer de próstata de alto risco. Eu utilizo SBRT, HDR, eu chamo bus reverso, assim chamo. É menos traumático para a glândula, é muito mais fácil para mim, para a gente coordenar os referidos. Às vezes tenho pacientes que vêm de muito longe, é muito mais fácil fazer o SBRT primeiro, também eu posso fazer com uma tomografia e uma ressonância única. E nós, se fizermos com, se fazemos com umas 5 rações pélvicas, nós planejamos a tomografia, após isso nós precisamos fazer outra tomografia para fazer uma infusão. Mas, se nós fazemos o BRT primeiro, e após isso nós terminamos o SBRT, eu não faço outra tomografia. Mas a anatomia, podemos observar, nós fazemos a ressonância, e a ressonância vai nos permitir, então, assegurar também que nós estamos certos acerca da anatomia. Há um estudo randomizado, de Lane State, também, com uma pessoa que morreu, e a forma também, um estudo randomizado de neutrões primeiro versus neutrões segundos, fazendo o boost primeiro, gerando um melhor controle bioquímico. Temos evidência que tratar a próstata como tal, com SBRT, pode estimular também a resposta imune, a radiação pélvica também, e suprime a resposta imune também. Eu gosto muito, mas estimular. E se tem o boost reverso, o que acontece que vai redesenhar o plano de SBRT, depois disso você pode redesenhar o plano da pelvis, depois pode criar um plano composto e se assegura de não ter um ponto quente nos tecidos normais ao redor da próstata. E faz a radiação pélvica primeiro. E, subsequentemente, trata a SBRT, o SBRT é menos flexível e pode acabar com um ponto quente também nos tecidos ao redor, que não consigo consertar, é muito melhor prevenir se faz um plano composto. Após isso, nós temos essa experiência, uma anedota também, com os pacientes com obstrução devido a uma doença de alto volume. E tenho observado que resolve a obstrução mais rapidamente do que com o fracionamento tradicional. Por isso, eu chamo um SBRT de boost reverso. Cá nós temos uma das meninas estudantes que escreveu este artigo com muitos pacientes que tinham obstrução, os meus 3 pacientes, com T3, P3, P4, P3, T4, tumores de alto grau, tinham hormonoterapia. Um era monoterapia e os outros eram, tinha boost Duraxel e no tempo de RT, ao terminar a revisão completa do Foley, esta pessoa realmente, durante o mesmo dia, durante 4 semanas, depois 2 semanas, e eles nunca precisaram colocar mais o teto. Antes de continuar com os casos, nós temos algumas perguntas. Eu quero também sumarizar. Temos ainda dúvidas acerca da distensão retal. Tomando a Penha pergunta: a distensão retal
é difícil de reproduzir. Nós não queremos distensão rectal. Nós queremos que o recto fique vazio. A distensão do recto é realmente uma análise retrospectiva que encontra que alguns pacientes, quando tiveram a simulação, tinham o recto distendido. Se eu consigo ver um paciente que está com a simulação e o recto está distendido, eu paro a simulação e eu peço que façam uma, uma amostragem. Mas, às vezes, se o paciente tem o SBRT, primeiro, eu coloco um tubo, um catéter entre o recto, tá? Para que saia o gás, para esvaziar o recto, para que possa ser reproduzível. Porque nós não fazemos um plano quando o paciente tem o recto distendido, porque não vão ter o recto distendido todos os dias. Então, claro, nós não queremos ter um recto distendido, mas o ponto desse artigo de M. Anderson era o seguinte: tome cuidado com os pacientes com um recto distendido. Então, porque tem, porque tem uma taxa de recorrência muito maior, porque a próstata se movimenta. Olhem só para esse slide que vou mostrar aqui agora. Se observa no recto agora, tem um nódulo entre a bexiga e o recto. Esta é uma recorrente, esta é uma oligometástase, provavelmente a um nódulo perirectal ou pélvico. E após isso, nós fizemos outro teste. O nódulo tinha se movimentado, as coisas podiam se movimentar. O ponto é que o cheio rectal pode variar e concordo. Uma pessoa que faz essa pergunta, claro, concordo, claro, é, não é confiável, nós não teremos para nada. Não sei se isso vai responder a sua pergunta. Sim, claro, acho que eu tem algumas pessoas também, a liga tem algumas pessoas que estão perguntando a mesma coisa, mas acho que já ficou claro. O resto deve estar vazio. Nós queremos o resto vazio. Agora, se estão utilizando um valor do resto quando tem uma rotação com radiação com protões, então não tinha imagens em linha, fica umas partículas perto menos, então, quando utilizam carbono, protões, é mesmo um maior problema do que com uma radiografia, porque esse tipo de radiações pode também, então, são afetadas mais pelo osso. Então, um balão no recto todos os dias para todos os tratamentos. Mas eu não faço isso, eu não gosto dessa ideia. Então, em todo caso, o ponto desse paciente não é tratar a próstata com SBRT, é tratar uma oligometástase. Este é um paciente tratado com um estudo de escalamento de doseamento há 20 anos atrás. Então, nós estamos 70,2, o PSA começou em 10, uma doença intermédia, PSA. O PSA era só 2,92. Então, era alto. E nós podemos inferir o que estava acontecendo, se nós fizemos os canais, não tínhamos PSA nesse momento, se fizemos uma biopsia, e, eventualmente, 8 dias depois, após o tratamento, e dias após, nós tivemos um nódulo de 1,1 centímetros e teve uma biópsia e foi Gleason 4+4, Gleason 4+4, um tecido macio, extraprostático. Quando nós fizemos a simulação, mesmo que se nós fizemos comparar aqui, nós podemos ver aqui o nódulo, mas não neste ponto, é porque este se movimenta. Então, fez com que o meu neurologista processasse uma semente que viu ouro aqui nesse nódulo, e eu irradiei também só os nódulos pélvicos e fiz um push para o nódulo não 60/4, mais 2 anos de hormonoterapia e parou o tratamento em 2016. Esse é o PSA. Eu falei com ele há um ano atrás e ele continua controlado. O ponto cá é que mesmo em pacientes
com doença oligo. Esses pacientes podem se beneficiar, mas esse é um caso de um paciente muito selecionado. Eu tratei toda a pelvis, mas eu fiz um busto no nódulo. Então, as pessoas aprendiam. Os pacientes, o segmento do paciente, vemos se a resposta PSA é subóptima. Mas pode fazer um nódulo, mas se nós tratamos para curar, então não vai tratar. Precisa tratar para curar. É importante observar a movimentação e saber onde está o objetivo. Temos outro caso, com um paciente com um tumor de alto grau, 4 por 5, 4 mais 5. O seu PSE era mais ou menos baixo. Tem estudos que demonstram que um PSE baixo é ruim quando tem um tumor de alto grau. E, mas, bem, tinha uma doença extensa e isso é obstruído. Eu tratei com boost reverso e agora eu vou passar rapidamente nesse caso, porque basicamente tinha um longo segmento também, nós fizemos biópsias, eventualmente nós também trabalhamos e tinha 10 anos, já tem mais de 10 anos já no processo, ele teve um PSA, não detectamos a testosterona, está normal. De fato, ele continuou tomando testosterona por causa da densidade óssea, mas um paciente, às vezes, com 12 XC, 15 colos positivos de alto nível, alto grau, já tem mais de 10 anos com testosterona normal e um PSA não detectável com uma biópsia negativa. Portanto, eu não vou falar muito nisso. Este é um estudo que utilizei para comparar carbonos versus protones, protones é BSRT, SBRT. Então, é um estudo que nós vamos fazer. Eu vou pular aqui, porque não é o assunto que nós estamos tratando hoje, mas eu simplesmente queria dizer que tem pacientes que eu gostaria de dar uma monoterapia, um estudo randomizado, e se nós focamos sobre os pacientes com radiação unicamente na próstata, tem dois grupos no adjuvante próstata único, que é o vermelho, ou próstata única e adjuvante, que é assim, é que a linha preta, a linha abaixo, quando só passo a radiação na próstata, eu dou homoterapia após a radiação, não antes da radiação. Eu fiz 4 vezes agora. Vou falar, e acho que considero que é um artigo muito controversial publicado na JAMA Oncology. Na JAMA Oncology. Então, o que o título do estudo é imagens e ressonância magnética guiada por tomografia computadorizada, guiada também versus tomografia computacional guiada para radioterapia corporal estereotática para câncer de próstata. Não acho que, eu acho que isso é guiado também com marcadores fiduciais. Em 2 casos, os pacientes tinham um volume objetivo desenhado também de tal maneira que a anatomia fosse e que o momento de tratamento dos pacientes tratados com ressonância magnética, em linha, localizaram, então, o aparato da ressonância em linha utilizaram também os fiduciais, então, com fiduciais versus guiado com ressonância magnética. Então, o objetivo principal era melhorar ao nível de toxicidade geniturinária também, comparada com a guiada por tomografia SBRT e a geniturinária aguda, avaliada mediante TCAE com nessa escala. Mas para mim, eu acho que nós não deveríamos fazer com uma escala que vai avaliar o médico. Eu acho que deve ser uma toxicidade reportada pelo paciente. E aqui nós temos o CT, o guia,
CBRT com guia com tomografia ou ressonância. A diferença é que para a tomografia utilizaram margens de 4 milímetros e para a ressonância utilizaram margem de 2 milímetros. E o traceamento foi de 40 Gray em 5 frações. E, finalmente, reportaram, eles informaram que, de uma maneira precoce, porque observaram que o grau 2 era 24 versus 43%, e a incidência de mais de 2 na, na parte, nos efeitos tóxicos gastrointestinais. Então, e tinha uma porcentagem muito menor, significativamente menor nos pacientes com eles tinham vai ter informada pelo médico e outra com o paciente. Então, esse era o ponto secundário, mas as conclusões era que ela melhora a relevância magnética, isso é certo. Eu não estou totalmente convencido que isso seja melhor. Este foi o estudo randomizado de 78 pacientes, terminando com 77 versus 79. Em primeiro lugar, 78, desculpem. Oh, olha, então esse é o primeiro artigo aqui, de 1996, onde eu comparei a próstata e a ressonância versus tomografia, e nós mostramos que na próstata era 32% maior na tomografia do que na ressonância. Então, sim, é muito bom utilizar a ressonância para definir a próstata, especificamente quando estamos fazendo uma SBRT. De outro lado, nós também falamos, que eu também falei nesse cenário, e não como fiduciais, mas o que nós encontramos é que há uma variabilidade significativa entre os observadores quando nós utilizamos ultrassom. Para o meu conhecimento, até onde eu sei, ainda não temos estudado para os observadores como uma máquina Tesla, um equipamento Tesla. Quando eu estou falando da máquina que nós utilizamos no 0,3, então, a tomografia com sem marcadores não é tão bom. Então, nós chamamos que ultrassom não é tão bom como uma marcador, mas eles não têm verificado até o momento, mas até onde eu sei, a ressonância não tem a reproduzibilidade dos marcadores. Essa é uma comparação de guia com fiduciais versus ressonância. Então, a pergunta é, então, ah, é importante, como estão fazendo monitoramento em tempo real com uma ressonância, podem ajustar o posicionamento da próstata. Então, mas a rádio, ajuste do raio só começam mais de 10%. Ou seja, mais de 10% do volume da próstata estava fora, até de milímetros do limite. Então, se vai permitir um processo de mais de 10% do volume da próstata estava fora, fazia um ajuste. Então, esta guia com ressonância não é rigorosa para 2 milímetros. Ainda nós não sabemos a reproduzibilidade. Teria de ser mais de 10% do volume da próstata. Para fazer os arranjos, ajustes, então eu gostaria que todos vocês façam um experimento, consideremos. Então, vamos supor que temos dois equipamentos idênticos, fazemos um estudo randomizado de 2 versus 4 milímetros de margem, seus volumes, que eles estavam informando que estavam radiando 70,55 versus 102,1 irradiados. Podemos esperar, então, que se nós colocamos 4 milímetros versus 2, vai ter maiores complicações. Mas, mais uma vez, nós não podemos argumentar que esta tecnologia seja inferior à que é utilizada a imagem de nós, porque são tecnologias idênticas. A diferença, os efeitos secundários vão ser pelo volume do tecido que você está irradiando, mas não por causa da tecnologia. E a decisão de utilizar 2 ou 4
é arbitrária de alguma maneira. Então, levando o exemplo um pouco mais para lá, mais além, temos dois equipamentos diferentes, o mesmo problema, e não é pelo tipo de equipamento e por causa do volume que nós vamos irradiar. Portanto, quando nós vamos de ressonância versus tomografia, nós temos um volume maior radiado, mas também temos, digamos, um tempo de tratamento, de entrega muito maior. Só um minutinho, porque a bateria do meu computador está acabando. Só me dá um minutinho, por favor, vou conectar. Agora vou fazer uma pequena pausa, enquanto nós esperamos o Dr. Rose. Quando ele voltar, já vamos falar. Desculpem, então, vou continuar falando, mas, por enquanto, o tempo de entrega, a necessidade de se adaptar, quando temos IMRT adaptado, depende de quanto tempo estamos tratando. E então, se o paciente fica muito tempo ali na mesa, mais possibilidades tem de se movimentar. Portanto, portanto, o assunto de tratamento, como a ressonância, como nós discutíamos, então vamos ter agora, desculpem, agora se o tempo de tratamento um pouco mais ressonância versus 1.133 segundos, comparado com 233 segundos. Então, mesmo que a ressonância poderia ser ajustada, então, nós tomamos mais tempo e houve mais tempo para que se movimentasse também. E também que a próstata se movimentasse comparado com a tomografia. E agora, as perguntas de qual preciso poderia ser? Mas esse não é o único problema. Em primeiro lugar, a decisão de utilizar 40 Gray em 5 frações, se nós voltarmos à meta-análise comunicada por Jackson, em 6.000 pacientes, o doseamento escolhido foi maior de 90% dos pacientes tratados como análise, a meta-análise, a revisão sistemática, acima de abaixo de uma toxicidade baixa, escolher 40 Gray como doseamento. Recomenda também o estudo em 5, permitiu que os pesquisadores utilizassem doseamentos maiores também. Eles podiam ter um doseamento gosto integrado a 42 Grays em 5 frações e também podiam também fazer um nódulo pélvico, se consideravam que se estava envolvido. A razão pela qual esse problema, como eu vou demonstrar na próxima slide, é que tinha mais pacientes de alto risco no braço com uma tomografia, com mais números, com mais riscos, que pudessem impactar a toxicidade. Agora, quando nós aleatorizamos os pacientes, não estratificados por alto risco muito alto, nem se utilizavam espaciadores ou não, nem se tinha diferença em comorbilidades gastrointestinais de base. Portanto, se nós observamos os pacientes, o braço de tomografia 39 versus 25, 24, os espaciadores, a comorbidade gastrointestinal é 23 versus 15. Então, se nós somamos todos os fatos, temos 77 pacientes que tinham 93%, 93 fatores, que eu argumentaria que nós podemos associar com um aumento na toxicidade versus 74 dos 79. Talvez os pacientes, talvez do grupo de tomografia, poderiam até ter um maior nível de toxicidade. Não só isso, agora vamos. Isto é um viés de observador aos estudos randomizados. Uma revisão segundo os escalamentos, então. Isso aqui com estudos cegos e não cegos, 16 estudos
com mais de 2.800 pacientes, o que eles encontraram é que ah, as pessoas não cegos exageram os efeitos num 68%, ou seja, não está não cego, não blind, tem um bias nos observadores, demonstrando então que basicamente sugerindo que é muito perigoso fazer estudos não cegos e que possa ter resultados comprometedores. Então, adicionalmente, nós precisamos ficar conscientes que para os efeitos colaterais reportados pelos pacientes versus os clínicos, geralmente os pacientes dizem que têm mais efeitos colaterais do que o doutor determina, de uma maneira geral. Se você perguntar ao doutor como está o paciente, como está evoluindo, ou ele está indo bem, não tem efeitos colaterais. Então, você pergunta para o paciente, vai dizer, sim, eu tenho efeitos colaterais. Então, os doutores têm uma tendência a não reportar a toxicidade. Isso, de uma maneira geral, essa é a coisa típica, a maioria dos estudos. No entanto, no estudo Mirage, na tabela superior, nós temos aqui um material adicional que foi, que foi compartilhado, olhado pela tomografia, disse que era 42,7 versus 25,3. Então, nós temos aqui, por exemplo, um score obstrutivo irritativo urinário. Então, não tinha uma diferença nesse estudo em particular, que não era cego, onde os doutores estavam convencidos que a guia MRI era muito melhor, então por isso utilizaram margens de 2 milímetros em primeiro lugar. Eles reportaram, então, nos pacientes, essa é uma preocupação. Voltando para o conceito de efeito placebo, mesmo com o paciente, os pacientes sabiam que eles tinham MR2. Esse é um estudo que também tinha esse desordem também. Então, com um medicamento efetivo e com o placebo, mais ou menos 13% dos pacientes são convencidos que tinham uma redução de 50% também, quando tinha, por exemplo, convulsões com o paciente, utilizando o placebo. Então, nós sabemos que se um paciente sabe que tem um tratamento com ressonância e que era 2 milímetros, eles vão ter um viés a acreditar que os efeitos colaterais eram menores. Os que tinham a tomografia com 4 milímetros poderiam ter um viés de que acreditar que tinham menores efeitos secundários. Isso é um problema. Nós observamos o ensaio Mirage, podemos concluir que do estudo Mirage é que o design tem defeitos, as opções discricionais dos médicos, mais arbitrários, não tinha rádios, ajustes de rendimento, então também não tinha também a variabilidade entre o observador. Como nós sabíamos se estão desplaçados 10% ou não, deslocado 10%. Isso aí é realmente um estudo de guia cofidencial com ressonâncias sim fiduciárias. Nós tínhamos um grande potencial de biases, temos oportunidades de efeito placebo, não tem resultados técnicos e nós não sabemos maiores coisas. Antes de passar para a seguinte, bom, essa é uma pergunta. Vou formular a pergunta. Eu vou fazer a pergunta e após isso, por favor, responder as outras perguntas. Concorda? Dos seguintes afirmações, como no centro acerca do SBRT, então, da próxima. Então, vou ler. O uso de marcadores judiciais tem melhorado a precisão da IGRT quando feito diariamente antes de cada tratamento.
E a extensão retal, ao momento da simulação, tem demonstrado que se associa com maior incidência de falha no PSA. A guia da MR tem demonstrado que reduz a toxicidade de SBRT. Os efeitos placebo têm demonstrado que resultam em resposta na taxa de 13 a 60%. E os estudos retrospectivos têm demonstrado que a SBRT como um boost aparece como resultado comparável com a HDLT, ou também como um boost para pacientes com uma enfermidade de alto risco, pool para responder que é comparável com a HDL, digamos, en nos pantalla. pacientes com doenças de alto risco. No les aparece. Vamos a ver si logro para que les aparezca a todos. La idea es que todos Bom, então, puedan vamos participar. ver Recuerden que va a aparecer se já en su vamos ver o pantalla que acontece principal. com uma pergunta. Isso deveria aparecer na sua tela principal para responder. Viendo, ya tenemos Já deveriam estar já todos 110 observando as participantes, perguntas. Temos 57, 34%, pero está aumentando. Recuerden que la pregunta es cuál es Lembre que a falsa. pergunta é qual é falsa. Qual afirmação está errada quanto à radiocirurgia de próstata? Qual dessas afirmações é falsa, está errada? The percentage of accurate have gone up. Okay. Well, A porcentagem de precisão tem aumentado. Vamos nos ter aqui neste ponto. Os resultados são 35% das pessoas, 35% dizem que a guia de MRE está bem, reduzir a toxicidade. A guia da pela ressonância tem melhorado também a toxicidade. Eu diria que não, que tem sido demonstrado que os dados sugerem que tratamos pacientes com 4 kg, com um margem de 4 milímetros versus 2, tem maiores efeitos colaterais. Isso não significa que a ressonância vai reduzir, tem os efeitos secundários, ou seja, o uso de marcadores fiduciais tem melhorado a exatidão da IGT, sim. Tem sido feito um estudo pela Capelli, que é um combi, demonstra que fica claro que nós podemos utilizar fiduciais para guiar o IgR, a dissecção. A pergunta, então, da dissecção retal tem duas partes. É certo, porque reduz a toxicidade, mas aumenta a taxa de falha. Então, o que não atinge a parte posterior da próstata. Então, tem mais falha química. O placebo é certo também. Eu mostrei o exemplo. Então, das comprimidos azuis versus rosa, quando comparamos SBRT versus HDR, aparentemente os resultados podem ser comparados em pacientes que têm alto risco. Dr. Roach, before we go to conclusion, Antes de ir às conclusões, we have two more questions. What do you think temos about duas perguntas if a mais. patient has intraprostatic calcifications? Do you think that's enough or Existem calcificações intraprostáticas, considera que isso é suficiente também? Utilize os fiduciais também, de todas as maneiras. Claro, as calcificações não são tão densas como as mentes de ouro. Queremos uma coisa muito densa também. Então, que poderiam ser guiados pelo CAPS também. Tem o marcador, que não é muito comum. Pode não ter 3, idealmente ele quer pelo menos 3 sementes. Pode utilizar com 2, mas poucas vezes vai ter 2 classificações que sejam suficientemente distanciadas ou 3 suficientemente distanciadas para... Então, as classificações, não acredito que não só possam servir. Então, os clipes cirúrgicos, mesmo as imagens de largidade, quando nós fazemos SBRT de salvamento, eu coloco marcadores de ouro. E, geralmente,
Quando nós fazemos BRAC, então, porque houve uma retração, temos também uma semente de ouro para colocar três para fazer todas as rotações. Okay, that's great. Isso aí é muito bom também. Alguém está perguntando, ou seja, agora tratamento dos nódulos pélvicos com SBBOT, também utiliza essa fórmula para calcular que não tem a doença, que considera de tratar. É claro, e eu tenho um paciente que tem uma doença positiva PET e tem um PSMP, então nódulo positivo, eu trato toda a pelvis, as ilíacos comuns e alguns dos nódulos periódicos, com frações convencionais 1,8, mas também concorrentemente faço de maneira simultânea com um boost integral para tratar o nódulo positivo em 25 frações. Tenho 25 frações, 45 para o resto da parte da pelvis que eu não tenho nenhuma evidência da doença. E, de fato, eu trato o nódulo até 60 Gray em 25 frações. Então, eu só faço SBRT isolado se o paciente tem tido uma radiação e se não conseguiu tratar a pelvis. De outra maneira, se trata só a oligometástases com SBRT, então tendem a ter um relapso, e estaríamos, então, sempre procurando uma vez e outra, então, sempre vão ter uma nova doença. E também, ainda assim, precisam também uma terapia formal. Então, tem um tratamento do nódulo, não só SBRT só. Temos mais uma pergunta, sim. Bem, nós já temos outra pergunta adicional para o pool. É uma surpresa. Então, estamos aqui durante a aula, mas deveria estar já observada na sua tela. A pergunta é, para o uso dos marcadores IGRT, é utilizado com TAC ou ressonância. Tem uma pergunta acerca sabe o que está fazendo? O que as pessoas estão fazendo no dia? A primeira é, as pessoas estão utilizando primeiro SBRT e depois fiduciais. Vamos ver. Hoje, você estava perguntando quantas perguntas estão utilizando. Quantos utilizam fiducial? É uma pergunta para eles. Nós não utilizamos SBRT, pois estamos utilizando o CT, só, o GRT, não, o GRT, marcadores, sabe? Esses termos, então, são não oficiais de alguma maneira, porque a única diferença entre SBRT e IMRT é quão exatos são, qual a margem que dão para o tratamento do alvo, e mudando o tamanho da fração, mas também a mesma tecnologia. Utilizamos um acelerador linear para fazer SBRT, é, 50 por 4. Isso que fazemos para MLT, para projetos que tínhamos quatro tratamentos. A diferença é quando nós estamos chamando de uma maneira diferente, porque nós estamos tentando mais de nos assegurar que os margens são menores e que o lançamento seja alto. Mas realmente é o mesmo. Se tem um MLT no seu centro, poderia ter SBRT no seu centro e pode incorporar também um componente guiado de imagens, então, e também já tem uma SBRT, não, uma tecnologia diferente, é fundamentalmente comparado com MRT. Então, é uma opinião muito boa, porque como consigo ver, 36 pessoas, 36% da audiência não estão utilizando o SBRT ainda no centro. E o 35%, eles não utilizam fiduciais, pois não utilizam scan, CT. E são algumas pessoas que estão utilizando fiduciais e scan CT.
Eu acho que utilizar o CT para SBRT é melhor do que não utilizar nada. Então, acho que vai ser um pouco mais, digamos, pode ser que se nós desenvolvêssemos um estudo, então não seria ético fazer um ensaio aleatório, randomizado, onde assegura que trata a próstata de uma maneira certa todos os dias, versus utilizar só o CT, onde sabe que a exatidão não está ali presente. Se eu fosse um paciente, claro, talvez nas suas instituições, se é um desafio ou se for complicado, talvez poderias também fazer um ensaio randomizado na minha instituição. Não seria ético para a gente, por exemplo. Então, eu poderia também trabalhar ali. Eu sei que posso tratar o paciente com mais ou menos 1 ou 2 milímetros, então eu diria, mas não tenho um CT, então eu não vou precisar fazer fiduciais e, portanto, então, já vai voltar como terapeuta. Então, temos uma imagem CT e agora, quando todos os dias, após que cada paciente é tratado, então, o terapeuta, de fato, tem uma imagem do tratamento demonstrando como as sementes estão alinhadas para demonstrar. Sim, significa, então, que eles conhecem que eles estão procurando e estão observando essas imagens todos os dias. E não simplesmente com outros dias, quando eu ainda tinha cabelo, era cabeludo e era jovem. Então, nós temos cá, nesse momento, e baseado na anatomia de Bone, então, quando nós vemos o Cristo centro da imagem, estava em linha com o osso de uma maneira apropriada. Então, isso foi apoio do que o fato de que o paciente não estava tratado. Às vezes, está observando as imagens e diz, não, isso está bem, vamos mover, então, e para outro tratamento. Meus pacientes dizem, doutor Roche, como é que antes se diz que tomam essas imagens, leva muito tempo alinhando, mas os outros dias eles não fazem assim, então. Uma das vantagens de utilizar marcadores fiduciários é que tem uma garantia. Todos os dias que vai capturar cada uma dessas imagens, e essas estão em linha e são superpostos entre os diagrama é construído digitalmente e o tratamento. Acho que não vamos conseguir essa exatidão com CT, simplesmente. Thank you, Dr. Roche. Muito obrigado, doutor. Não, pode continuar se quiser. Então, umas doses maiores vai dar um maior controle de PSA, mas precisamos considerar o benefício, a taxa de risco-benefício, porque às vezes pode ter maior toxicidade. Para melhorar a sobrevivência, as pessoas escolhem a radioterapia dependendo da sua expertise, a preferência do paciente e a tecnologia que tem disponível. Não tem SBRT, não tem ninguém que coloque fiduciários e a tecnologia que tem ali é realmente limitada, só tem 3D, então vai ser um pouco um desafio desenvolver SBRT. Mas SBRT está pronta para prime time. Isso utiliza todos os dias na minha prática. Mas se for utilizada apropriadamente, é muito segura. Mas a parte má está ali, nos detalhes. Nos detalhes. Então, devemos entender a anatomia prostática também. E eu fiz também, nós trabalhamos com uma nós devemos entender como vem o colo da bexiga, ó, de diferentes ângulos, como estão o pênis, onde tem a uretra, onde está o esfíncter externo, todas essas coisas são importantes. Também precisamos ter uma ideia acerca dos doseamentos e também os limites para os alvos. Saber precisamente onde está o target, o alvo. Por isso precisamos uma guia visual. Claro, acho que as sementes são muito boas. Eu também tenho um 3D com fiduciais, uma guia de imagens com SBRT, sim, fiduciais. Eu vou fechar com não todo o que
conta pode ser contado, então todo o que pode ser contado, conta, é levado em conta. Eu que disse, não todo o que é importante, o que conta, não pode ser contado. Ou seja, não todo o que é importante pode ser contado. E não todo o que pode ser contado é importante. Ou seja, o fato que você pode contabilizar, não significa que seja importante. Eu posso dizer, você precisa contar o que precisa contar e esperar que tenha, que seja significativo, observar as informações que tem disponíveis e esperar que também possa utilizar essas informações de uma maneira significativa. Jeff falei acerca de dos guias MRs e MRI e dos passeadores também, das oportunidades também associadas com a utilização de marcadores fiduciais. Tenho certeza que também os vendedores não estão muito felizes que eu fale nisso, mas dos seus produtos. Mas no final do dia, eu acho que a melhor coisa para os pacientes é saber onde está a próstata todos os dias, claro, antes do tratamento, vamos tratar de maneira certa. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Mais perguntas? Thank you, Dr. Roche. Muito obrigado, Dr. Roche. Lecture, as Foi uma always. grande apresentação, como sempre. Muito obrigado por Okay, we estar will conosco. open. Vamos Maybe agora we can abrir, também do vamos fazer some questions still. algumas perguntas ainda. We'll see here. I know, Ben, Mary, do you Ben, have any other Mari, questions? tem alguma pergunta? Não. Eu tenho uma pergunta para você e eu consigo ver que utiliza a, as programações de quatro fracionações, mas a resposta dos participantes, o 40% dos participantes não utilizam ainda SBRT. Então, recomendaria, se começa a utilizar SBRT no seu centro, recomendaria utilizar as quatro, regime de quatro fracionamentos, 5. Bom, nós utilizamos os dois. Se o paciente está frágil, está fraco, se tem se há uma coisa abaixo da sua anatomia, onde tem isso, então, eu não, então como nós vamos fazer, mas meu doutor fala, escreveu uma EIV que tem a ver com uma geometria e quanto a bexiga vai ser ali no campo quando faz esse BRT, e temos algumas restrições, assim, ó, I e B é muito alto, e a B, então, assim, tem uma próstata muito maior, então, talvez para fazer um regime de 5 fracionamentos, então, a sensibilidade de 5 fracionamentos é muito, um pouco leve, mas as razões pelas quais eu virei entusiasta, porque algum estudo que foi feito no Canadá, onde compararam a radiação uma vez durante a semana, e aconteceu que inicialmente, eu estava preocupado que tinha uma taxa de falha, mas não. Mas, a verdade, tem uma redução na toxicidade. E, de fato, o Chris Kenken foi uma das primeiras pessoas que fez observação quando eles estavam fazendo SBRT no campo. E tem uma pausa ali com uma que era associada com menor toxicidade. Isso era só uma observação anedótica. Portanto, em alguns casos, o paciente que vem de grandes estados, um jovem, tem uma próstata menor, sua anatomia é favorável, então fazer com que eles façam isso numa semana é uma coisa boa. Então, temos também a segunda, terça-feira, então, e de terça, e descansar. Então, em outros casos, está ah, elas estão ali trabalhando, vão urinar, ou seja, o tratamento maior não é um problema, é que tem uma próstata grande, então eu poderia ir segunda, um dia sim, dia não, cada dia intermediário, então, assim eu faria tratamento. Eu utilizo os dois dependendo da circunstância do paciente. Eu prefiro também com um período curto. As pessoas falam do escalamento dos orçamentos num ensaio que foi feito pelo Dr. Kishon com MRI. Então, velho, os CT utilizam 4 Gray em 5 frações. Então, o que eles queriam realmente fazer, escalar, utilizar um endossamento com maior efeito biológico. De fato, um endossamento maior biologicamente que 40 Gray em 4 frações. Depende do que quer conseguir.
Eu gosto, então, meu padrão para uma paciente com risco intermediário que tem boa anatomia, 4 quatro funcionamentos. Se tem problemas, então eu vou para 5. Okay, great, thank you. Muito obrigada. Dr. Roche, Doutor Loja, alguém pergunta no chat acerca da utilização do PET, do PSMI PET para os pacientes. Ou seja, a utilização para os pacientes de saúde PSB PET, os pacientes que têm risco intermediário ou alto. Se tem um risco favorável ou baixo risco, eu não faço PET. Se o PET for positivo, nós médicos técnicos façam um boost em simultâneo integrado para que leve 60 graus em 5 frações. E se o PET demonstra que não tem evidência na doença nodal, então, e se o paciente está favorável para, digamos, para ter um risco intermediário, mas não é muito ruim, então, às vezes, eu simplesmente vou tratar a próstata, então, não vou tratar os nódulos linfáticos, mas vou dar um tempo de 4 meses após a radiação, em lugar de antes da radiação, por causa dos dados que mostram que os hormônios estão ali quando fazemos a radiação na próstata. Muito bom, doutor Rod. Acho que com isso nós perguntamos as perguntas. A verdade foi uma grande apresentação, uma sessão muito boa hoje. Todos nós aprendemos muito, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muito bom. Você, mais uma vez. Muito obrigado, Ben, pelo convite e espero que vocês tenham encontrado essa parte muito beneficiosa e tenham um bom fim de semana.